Abençoados, com todas a sorte de bênção, graça e paz. Vamos nós com mais uma live, mais um vídeo, falando do Evangelho da Graça, o Evangelho da Transformação, né? E estamos nós aqui com muito prazer, com muita alegria, para trazer mais uma mensagem a você, né? Eu quero de antemão, aproveitando aqui, né? Eu quero agradecer a cada um que já está inscrito conosco no nosso canal. Muito obrigado a você, né? E quero convidar você que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva lá no nosso canal e acione o sininho, né? E vai lá e se coloca lá na opção todas, né? No sininho, para que quando nós gravar mais um vídeo, fazer uma live, você vai receber a notificação que nós estamos aqui gravando mais, né? Então, muito bem. Olha só o tema de hoje. Que maravilha, né? Cada vez um tema mais maravilhoso, né? Nós estamos com o tema de hoje com o título Deus não se lembra mais dos seus pecados. Fique tranquilo, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Então vamos lá? Está no livro de Hebreus, capítulo 8 e o versículo de número 12, que vai ser o versículo chave. Só lembrando que nós vamos começar lá no versículo de número 6, né? Mas o versículo chave do nosso estudo de hoje é o 12. Eu quero explanar, para você hoje, desde o versículo 6 até o versículo 13. Então vamos ler o 12, que é o chave do nosso estudo de hoje. Vamos lá. Olha só. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Olha só que maravilha, né? Não me lembrarei mais. Então esse é o título do nosso estudo hoje. Mas nós vamos começar no versículo de número 6. Essa nossa fala de hoje, né? Então vamos lá, olha só. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de um melhor pacto, né? O qual está firmado sobre melhores promessas. Então esse é o versículo 6. Nós vamos falar aqui sobre dois pactos, né? Que nós sabemos que tem dois pactos, né? Teve, pelo menos, né? O pacto da velha aliança, né? Que era a lei de Moisés. E nós estamos agora no pacto da graça, que é o pacto de Cristo, do Cristo ressuscitado, né? E nós estamos então nesse pacto. Hoje nós não vivemos mais a lei. Não podemos mais pregar a lei, né? As pessoas, as chamadas igrejas estão voltando para trás e estão pregando a velha aliança. Mas nós sabemos que ela terminou, né? Ela terminou. Até o próprio Jesus, lá nas suas escrituras históricas, ele disse, olha, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E as pessoas se porfiam por entrar nele, né? Então, olha só, se esforça, né? Porfiar é esforçar. Então, olha só, nós estamos no pacto da graça. O da lei já se passou, durou até a morte de cruz. Jesus, o filho do homem, como ele disse, né? O filho de Deus, o filho do homem, esse foi o que fez as obras, nasceu de uma mulher, né? Nasceu do Espírito Santo numa mulher para fazer uma obra aleatória para Israel, né? Então o filho do homem, Jesus, ele veio até a cruz. Então morre o Jesus, que era o filho do homem, um espírito revestido de carne, assim como fala também, né? Que nós passamos por esse processo, nós somos o espírito revestido de carne. Então Jesus também passou por isso. Ele era um espírito revestido de carne. Então era o próprio Espírito de Deus. Revestiu-se de carne do Jesus Nazareno e veio até a morte de cruz. Então ele fez toda aquela obra para Israel, né? E essa obra dele era específica para Israel. Agora, quando ele morre e ressuscita, se torna o Cristo ressuscitado e é universal para todos nós. E então aí começa esse novo pacto, né? Que nós vamos falar sobre ele aqui. Um novo pacto. E
esse pacto, ele diz assim, ó, ele diz assim, quanto é mediador de um melhor pacto. Por que melhor pacto? Porque o anterior, ele nos condenava, ele operava pecado sobre as nossas vidas, assim como Paulo diz, né? Operava o pecado sobre as nossas vidas, ele retratava o pecado sobre nós éramos escravos, né? E esse pacto, ele veio para nos libertar, e nos libertou, né? Então ele diz assim, o qual está firmado sobre melhores promessas. Por que melhores promessas? Porque aqui nós não temos que praticar nada, nós não temos a culpa do pecado, aqui nós não temos a servidão que tinha lá na lei, né? Então ele é a melhor promessa, e a promessa nossa é de estar com Cristo, né? E então essa é a promessa, nós não precisamos mais fazer pela salvação. Cristo fez pela nossa salvação. E é esse pacto, então, que nós vamos falar sobre ele, né? O versículo de número 7, ele nos diz o seguinte, olha só. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado o lugar para o segundo. Então, o que ele está falando aqui? Se aquele pacto, aquele primeiro pacto, se ele fosse sem defeito, então não teria se buscado lugar para o segundo. Por que Deus busca o lugar para o segundo pacto? Porque o primeiro veio com defeito e nós não conseguimos ser salvos por ele, né? Deus viu que a salvação não nos alcançaria pelo primeiro pacto, então ele cria a situação do segundo pacto. E agora cabe a nós crer nesse segundo pacto. Porque quando nós voltamos para pregar o primeiro pacto, nós invalidamos esse segundo, né? Então nós estamos deixando de validar o primeiro pacto e dando o passo para trás para pregar o primeiro pacto que foi anulado por Cristo, que foi criado por Cristo, né? Então olha só, o versículo de número 8, ele nos diz o seguinte, porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Né? Então ele está lá atrás, está futurizando, porque ele está ainda aqui, Paulo está recitando uma escritura lá de trás, da velha escritura. Né? Então ele está recitando aqui. Né? Então lá atrás ele está futurizando, porque ele está atrás, então ele estava falando no futuro. Agora nós não, já estamos adiante. Esse versículo não pode ser futurizado para nós aqui, né? Mas ele, como ele está falando que está falando para o futuro, então é porque ele estava lá atrás. E como Paulo está recitando, né? Então ele diz assim, ó, vamos para nós entender. Porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Estabelecerei quer dizer que está no futuro, mas agora para nós aqui ele estabeleceu, né? Então isso aí, esta explicação. Então esse novo pacto ele foi criado para nós. Deus criou esse novo pacto para nós e nós não estamos se dando conta. As igrejas, as chamadas igrejas, nós falamos assim porque a igreja agora somos nós. Né? A igreja somos nós e Cristo opera em nós, né? Mas as chamadas igrejas, elas voltam para trás para pregar a velha aliança, e pregando a velha aliança você está anulando esse novo pacto que Deus fez, que Deus criou para nós, né? Então o que diz no versículo de número 9, ele diz, olha, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei pelas mãos para o tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei. Né? Então, o que Deus está falando? Esse pacto não é como aquele, é diferente. Né? E as pessoas não querem aceitar a diferença desse pacto. Então Deus está dizendo, olha, eu criei um novo pacto, e as pessoas estão dizendo, não, o Senhor criou, mas nós queremos ficar nesse, né? Que já foi vencido, que ele já foi cumprido por Cristo, né? Mas as pessoas querem ficar e não pode. Nós estamos agora com um novo pacto. E ele diz, olha, não segundo o que fiz, não segundo o pacto que fiz com seus pais,
no dia em que tomei pelas mãos, né? E Deus está falando que lá ele criou o pacto, esse que tinha defeito, né? Então ele disse, olha, eu fiz um pacto com seus pais nos dias em que tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito, né? Então esse era o pacto que tinha defeito. Mas então Deus falou assim, não como esse outro pacto agora é diferente. O que nós temos que aceitar? A diferença, né? A diferença do pacto. As pessoas precisam de ver, tá igual o pessoal lá, né? O povo lá saiu da terra do Egito e lá na frente eles criaram um bezerro porque eles queriam ver, eles queriam tocar, eles queriam sentir, né? Então esse nosso pacto não tem isso. Aquele pacto do físico acabou, né? O pacto do físico, que era lá da aliança, da lei, esse acabou. E as pessoas não querem aceitar por isso. Então ele diz assim, mas não permaneceram nesse meu pacto e eu para eles não atentei. Então por que Deus criou esse outro pacto? Porque ele viu que por aquele pacto nós não seríamos salvos. Você sabe que pela lei 613 mandamentos e preceitos de mandamento a ser cumpridos, que o povo tinha que fazer lá na lei. E agora hoje, olha, quando você cumpre uma parte dos pactos e não cumpre o resto, você se torna transgressor. E aqui hoje eu vejo que as igrejas, eles cumprem algumas coisas da lei, da lei e não cumpre tudo. A lei é um conjunto de leis a ser cumprida. Se você cumprir um, você tem que cumprir todos. Então eles cumprem alguns e aí o que acontece? Se torna transgressor da lei, né? Então vamos sair da lei e pegar esse novo pacto que Deus nos deu. Deus criou para nós, para nos libertar. O pacto anterior era o pacto da morte, o pacto que operava o pecado sobre nós, o pacto que nos escravizava. E esse é o que nos traz a liberdade. Por que não querer, né? Então olha só, o versículo de número 10 ele nos diz o seguinte, ó. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, e porei as minhas leis no seu entendimento. É no entendimento, né? E em seu coração as escreverei. Então é no entendimento e no coração. Nós temos que prestar o culto racional, né? Assim como diz Paulo. Aqui no regimento dos fundamentos que Paulo nos ensina, a única coisa que ele fala sobre culto é isso, o culto racional, né? Esse culto racional é no psique e no coração. Nós temos que ter esse entendimento, né? Então ele diz, no seu entendimento, e ele diz, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Então Deus, Paulo está fazendo essa recitação aqui para nos mostrar que existe esse novo pacto, que nós temos que atentar para ele, nós temos que estudar ele, nós temos que deixar a velha aliança, o pacto que tinha defeito, o pacto que nos escravizava, o pacto que nos retratava o pecado sobre nós, e vir para esse novo pacto, né? Então é isso que Paulo está ensinando no versículo de número 10. Vamos para o versículo de número 11, que ele nos diz o seguinte: e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha que maravilha, né? Então ele disse, olha, não ensinará a cada um a seu concidadão, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Eu quero dizer para você o seguinte, aí as chamadas igrejas que tem aí, diz que é culto de doutrina, esse ensino eles ensinam teologia e tanta coisa, e mistura tudo, eles misturam graça com lei, lei com graça, cobra dízimo nos dias de hoje. Dízimo nunca foi dinheiro, foi comida,
Toda a vida, se você estudar a Bíblia, você vai ver que nunca houve um dízimo entregue em dinheiro. Era comida, né? E eles pegam dinheiro. É para se enricar. Grandes fortalezas que tem por aí as igrejas, né? Então, eles fazem uma salada e não ensinam o que é essencial às pessoas, né? Então, é o que ele está falando aqui nesse versículo de número 11, né? Que cada um vai conhecer. Olha, você sabia que o profeta não existe mais como título, como dom. O pastor não existe mais como título, é como dom. Por isso é que ele está dizendo assim, ó, lá no final do versículo 11, ele diz assim, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não existe esse negócio de dizer assim, ó, Deus manda eu te falar. Você, meu filho, para com isso. Deus não manda eu te falar, Deus está em mim, Ele fala comigo. Ele vive em mim, né? Ele fala comigo. Não existe mais isso. Aqui na graça não tem mais isso como título, agora é como dom. Se você tem o dom, você pode até profetizar, sim, mas não é como as pessoas estão fazendo aí na igreja, que nos ensinaram errado, dom de línguas, tudo errado, tudo nos ensinaram errado, né? Olha só, o versículo, que é a nossa base, né, que é o número 12, ele diz assim, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, você pode ficar tranquilo, meu filho, tranquilo. Deus não está aqui. Olha, quando as igrejas colocam medo, dizendo que você é pecador, que você vai para o inferno, que você... Meu Deus, o que é isso? Deus, Ele criou esse novo pacto para nós extrair, estar nele, servir a Ele nesse novo pacto, porque Ele não quer lembrar mais de pecado, né? O pecado durou até na cruz, daí para cá não existe mais pecado, né? Você pode ver que Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 adiante, ele trata das obras da carne e os frutos do Espírito. Então hoje não é mais pecado, hoje é obras da carne. Se você disser que quer praticar, você pratica, bebe, faz o que quer, vai como diz um amigo pregador nosso aí, vai lá, extrapola a botina. Isso não vai te afastar da salvação. O que você vai adquirir é a lei do reino, que é aquilo que você planta, você colhe. E Deus agora é nosso Pai, Ele pode te corrigir como Pai, né? Mas te afastar da salvação, não. O que afastava nós da salvação era o pecado de Adão, o pecado adiano, o pecado da lei, porque nos escravizava, nos retratava o pecado. Agora nós fomos livres, fomos libertos. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz que Cristo aniquilou o pecado. E aniquilar é tirar de vez, né? Então Cristo tirou o pecado, né? Aquele sacrifício foi justamente para isso, para aniquilar o pecado, né? E o pecado então está aniquilado. Então, para nós finalizar, eu quero ler com você o versículo de número 13. Olha só, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado primeiro, né? E o que torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Ele está falando perto está porque ele estava antes, né? Igual o outro versículo lá também. Ele estava antes, então ele estava falando que perto estava de desaparecer. Como nós estamos depois dos anos 70, nós dizemos desapareceu, né? Então ele está dizendo assim, ó, e dizendo, novo pacto. E o novo pacto é que nós estamos nele, né? E aí ele diz, ele quem? Deus se está referindo a Deus. Ele se tornou antiquado primeiro. O primeiro se tornou antiquado. Deus fez isso, né? E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer, né? Então, desapareceu. Desapareceu. Então, eu quero convidar você, pastor, você obreiro, você que rege as chamadas igrejas, né? Vamos nós nesse novo pacto. Vamos servir a Cristo no novo pacto.
Vamos esquecer aquilo que se tornou antiquado, que se envelheceu, que caducou, que deixou para trás, que era a escravidão, que era o pacto da morte, que era o pacto da servidão. Esquece isso e vamos nós para o novo pacto. Quero convidar você para estar nesse novo pacto, livres. Nós somos livres. Paulo diz que pode todas as coisas e nem todas convêm. Paulo nos diz que pode todas as coisas, mas nem todas nos edificam. Então, se nós podemos, nós somos livres, né? Agora, cabe a nós a não adquirir a lei do reino para nós, né? Que é aquilo que planta, colhe. Eu quero dizer para você que nós pode tudo, mas nem tudo convém. Nós pode tudo, mas nem tudo edifica. Então, vamos nós para esse novo pacto. Passa a estudar as cartas de Paulo. Passa a estudar o novo pacto. Até eu fiz aqui um vídeo. Ele já está aqui na plataforma. E ele diz que são 2 evangelhos que eles pregavam na época. Que Pedro, Tiago, Pedro e João foi escolhido, né, para pregar o evangelho da circuncisão. E Paulo escolhido para pregar o evangelho da incircuncisão. Então, quando Pedro, Tiago e João, eles pregavam pecado, pregavam obras, pregavam tudo isso, Paulo estava dizendo que Cristo, ele aniquilou o pecado e que não tem mais obras, que não é pelas obras, né? Lá no versículo, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz, olha, portanto, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, eu quero convidar você para estar conosco nesse novo pacto. Deus, o Cristo ressuscitado, aquele que nos comprou, somos uma nação eleita, povo santo, povo adquirido, né? E você faz parte desse povo, né? Desde antes da fundação do mundo, somos eleitos, né? Então, a vocês eleitos de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo vos ilumine cada dia mais. Amém? Deus vos abençoe e graça e paz.